Ok, vamos começar então. Shalom, shalom. Meu nome é Caselato, eu falo aqui de São Paulo, capital, né? Vila Mariana. Então, nós estamos falando, essa terceira semana que nós estamos falando de um assunto, para quem está aqui pela primeira vez, é um assunto extremamente sério, pouco falado, pouco ensinado, que no original se chama Lashon Hara. O que é Lashon Hara? Na última ministração, a gente deu aí o sentido, o significado exato, né? Lashon é língua, Hará é o mal, né? Então, compreendida essa frase como língua maldita, língua má, língua maledicente. E assim, dentro da nossa cultura, né, da cultura ocidental, dentro da cultura cristã em geral, essa questão de maledicência, né, de língua má, é algo que não ganha notoriedade, não ganha profundidade, não ganha a importância, a seriedade desse tema, né? Porque quando você se aprofunda nos originais, você vê que Lashon Hara, nos originais, ele é comparado como assassinato triplo, né? Ele tem o mesmo peso espiritual de adultério, de idolatria. Então, assim, não é um tema de pouca importância, né? Então, a gente é que não tem o conhecimento suficiente desse tema. Então, em 2024, presencialmente, a gente passou semanas assim falando desse assunto. Muita coisa Deus trouxe de revelação e a minha vida assim mudou muitíssimo, né? Então, para mim foi muito significativo esse termo, esse tema, e já faz algumas semanas aí, alguns poucos meses que eu tenho sentido no meu coração de voltar com esse assunto, né? Então, é um assunto realmente bem relevante. Aí, na próxima semana, nós vamos estar falando ainda sobre ele. Então, assim, convide pessoas, né? Principalmente pessoas que vocês conhecem, que falam demais. Esse aí é o público-alvo. Esse é o público-alvo, né? Numa empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, uma vez eu estava viajando com um diretor meu, um colega meu, e ele tocou no assunto, né? Que na véspera da minha contratação, o defeito que o pessoal achou em mim, que foi unânime, é que eu falava demais, né? Então, desse dia em diante, eu passei a falar muito menos, né? E agora, depois de 2024 para cá, menos ainda, né? Então, esse é um assunto realmente relevante, viu, gente? Eu queria abrir a reunião de hoje contando uma história para vocês, que é o seguinte. É, existia um rabino no leste europeu, assim, há muitos anos atrás, perto do ano de 1850, mais ou menos, que ele tinha uma escola rabínica, né? Ele tinha na cultura hebraica a gente não fala aluno, né? Que aluno é uma palavra depreciativa, mas não vou entrar nisso agora, mas é talmidim, né? Então, alunos são talmidim. Então, ele tinha vários talmidim, era um homem extremamente justo, muito respeitado naquela comunidade, só que ele se mudou de casa, e ele mudou para uma casa onde ficava próximo de uma mercearia, de uma frutaria, que ele gostava muito daquela frutaria. E em frente à frutaria, onde ele passava ali todos os dias, morava um dos alunos. E aí ele começou a passar ali todas as manhãs, né? E uma dessas manhãs, um dos alunos dele estava na janela ali, viu exatamente a hora que o rabino passou ali e tinha uma pilha, assim, sabe aquelas pilhazinhas de frutas, assim, que o pessoal monta, assim, né? Então tinha uma pilha de maçãs, assim, muito bonitas. O rabino pegou uma, assim, passando na, oh meu Deus, na calçada, pegou uma maçã daquela, pôs no bolso e foi embora, né? E foi embora. Aí o aluno, a hora que viu aquilo,
o aluno ficou assim, o talmidim, né, o talmide, ficou assim completamente escandalizado com aquela atitude do rabino, né? Mas ele ficou revoltado, ele ficou tão revoltado que ele falou assim: eu não entro mais na escola desse rabino. Como é possível estar aprendendo, estar sendo ensinado por um homem que é ladrão, que pegou ali uma maçã, não pagou e tal, e aquilo foi um negócio incontrolável dentro dele, né? E aí ele já falou para o pai, já falou para a mãe, aí mais tarde ele foi para a escola, falou dentro da escola também que o rabino tinha pegado a maçã, não tinha pago, e dentro da escola tinham vários outros alunos que também eram alunos do rabino. Bom, gente, vocês já viram o filme aí, o que aconteceu, né? E aí os dias foram passando, né? E aí o que aconteceu? Na realidade, ele foi ele foi se encontrar com um dos rapazes que eram alunos e um deles falou para ele: Olha, José, aquilo que você falou do rabino, eu acho que você deveria conversar com ele porque eu acho que ele tem algo a te falar de importante sobre isso, né? E aí ele ficou muito indignado, mas os pais também falaram com ele, então ele foi atrás do rabino, né? Aí o rabino chegou para ele e falou assim: Escuta, José, o que aconteceu que você andou falando coisas aí a meu respeito que não procedem? Ele falou assim: Como não procede, rabino? Eu estava em frente ali à frutaria, vi o senhor passar, o senhor colocou a fruta no bolso e foi embora e não entrou para pagar, nada disso. E falou assim: Sabe o que acontece, José? O horário que eu passei ali sempre é um horário que eu estou com pressa. E normalmente eu faço o seguinte: na sexta-feira eu entro na frutaria e já pago as minhas maçãs uma semana adiantado, porque durante a semana eu passo ali com pressa, então eu já pego, vou embora e vou comendo no caminho. Às vezes, quando o rabino falou isso, o menino caiu de joelhos ali diante do rabino e pediu perdão e se desculpou, enfim, né, se emocionou, chorou e tal. Aí o rabino falou: Não, José, tá tudo bem, não se preocupa. Eu só quero que você volte aqui amanhã para a gente conversar, porque você está muito abalado agora. Então amanhã você volta aqui, que eu quero conversar com calma. No outro dia o garoto voltou. Aí pediu mais desculpas, falou: Rabino, me perdoe, eu quero voltar aqui para Estivá, né? Estivá é uma escola, né? Uma escola rabínica. Quero voltar e tal. O Rabino falou assim: Tá bem, tá perdoado. Você volta, mas eu quero te dar uma missão aí, quero te dar um ensino sobre isso que aconteceu. Aí ele, lógico, claro, Rabino, o que o senhor quer que eu faça? Aí o Rabino pegou um travesseiro, né, grande, um travesseiro de penas, deu na mão dele e falou assim: Olha, José, você agora vai no ponto mais alto da nossa cidade. Chegando lá em cima, você rasga o travesseiro e você sacode ele assim ao vento, com toda a força, para esvaziar completamente o travesseiro. Ele falou assim: Tá bom, Rabino, combinado. Aí, no outro dia, ele voltou lá para o Rabino e falou assim: Olha, mestre, fui lá, sacudi bastante e não ficou uma pena. Ele falou assim: Ótimo, então agora nós vamos concluir a sua lição aí. Agora é o seguinte: eu quero que você desça daquele lugar alto e vá recolher todas as penas que saíram daquele travesseiro. Aí o menino ficou branco, né? Falou assim: Rabino, mas isso é completamente impossível. Como é que eu vou fazer para recolher todas essas penas que saíram, que o vento estava forte aquele dia e ontem, na realidade, e as penas elas foram para lugares que eu nem posso imaginar onde elas estejam. Aí o Rabino falou para ele assim, exatamente as suas palavras más de maledicência foi exatamente iguais às penas. Elas se espalharam de uma forma
que o dano que foi causado é irreversível, não tem mais como você reparar isso, porque toda pessoa tem um amigo, esse amigo tem outro amigo, tem a família, tem os colegas de trabalho, então, assim, o que você fez, a destruição da minha reputação não tem como reparar. Então, isso é uma grande lição para a gente, né? Porque depois que uma palavra sai da nossa boca, ou uma flecha é disparada, não tem como voltar atrás. Então, essa é uma lição assim que a gente deve gravar e nunca mais esquecer disso daí, né? E cada palavra que a gente fala, seja ela de alguma coisa negativa de alguém, ou às vezes infamando aquela terra que nos dá o alimento, né? Infamando o nosso emprego, ou às vezes criticando um cliente que a gente tem, que às vezes é um cliente um pouco mais exigente, né? A gente está realmente fazendo isso, né? Lançando as penas aí de um travesseiro e nós não temos como recolher isso daí depois. Então, assim, o peso desse tipo de palavra é como um assassinato triplo. Por quê? Quando você fala mal de alguém, você está assassinando, você está matando o difamado, né? Você está matando o difamado para aquele que ouve. Isso é muito sério, por quê? Porque geralmente todas as pessoas, elas têm qualidades. Então, assim, não deve ter uma pessoa na Terra que só tem defeitos e, e pontos negativos. E muitas vezes, quando você fala mal de alguém, você não está, assim, trazendo nenhuma palavra construtiva, na maioria das vezes, sobre alguma qualidade, sobre alguma coisa boa daquela pessoa que está sendo difamada. E para vocês verem como é sério isso, essa pessoa que está ouvindo a difamação, você está criando ali na mente dela um preconceito, uma ideia errônea, muitas vezes, sobre aquela terceira pessoa. Então, assim, no futuro, aquela pessoa que está ouvindo esse Lashon Hara, ela poderia ser uma grande amiga, sim, um irmão dessa pessoa que está ouvindo essa difamação. Então, futuramente, esses dois poderiam ser bons amigos, eles poderiam estar juntos numa sociedade de negócios, eles poderiam estar cumprindo uma ação social, né, que traria bênção para a vida de outras pessoas. E quando você ouve alguém sendo difamado, você já cria uma resistência, você já não olha para aquela pessoa da mesma forma, né? Então, assim, você já matou o difamado, ok? A pessoa que está ouvindo, ela também está cometendo Lashon Hará, porque quando você ouve Lashon Hará, difamação ou murmuração, enfim, você também, que está ouvindo, está sendo participante do Lashon Hará. E você que está falando, também, automaticamente, você colocou sobre si uma pena de morte, entendeu? Então, é algo assim realmente sério, né? E isso daí é uma coisa tão relevante assim no meio, dentro da cultura judaica, que isso não é trazido para a nossa cultura, não faz parte da nossa cultura com esse peso, com essa seriedade, porque a mentalidade do ocidental ela é diferente e dentro do meio que a maioria de nós convive, isso não tem o peso que deveria ter. Inclusive, dentro da cultura judaica, uma pessoa que comete Lashon Hará,
ela nem está preparada para viver em sociedade. Olha como é sério isso. Eu vou explicar um pouquinho, eu vou explicar isso daí mais em detalhes mais para frente aqui no decorrer aqui da nossa ministração, né? Então, assim, o porquê que é considerado que a pessoa não está preparada para viver em comunidade? O entendimento que existe, né, e o correto sobre Lashon Hara é o seguinte: quando as Bíblias foram traduzidas para o português, na sua grande maioria, elas foram traduzidas, né, a partir da Septuaginta. O que que é a Septuaginta? Foi a tradução do aramaico, do hebraico para o grego. E aí se traduziu a Bíblia do grego para o português. E no grego, quando se traduziu do grego para o português, não se achou nenhuma palavra equivalente à palavra no original, que foi traduzido como lepra. É a mesma coisa do vinho, né? Você lê na Bíblia vinho, fica tudo como vinho, mas na realidade na Bíblia tem três tipos de vinho. Tem o tiroche, que é o fruto da vide, que é o suco, aí depois você tem o iain, ou iain, não sei qual que é a palavra, a pronúncia mais correta, né? Depois o Irmiarro pode ajudar a gente com isso. E depois a gente tem o shecar, que é o vinho alcoólico, mas é traduzido tudo como vinho. Na questão da lepra, então, assim, a partir de hoje, meus queridos, quando vocês lerem lepra na Bíblia, na grande maioria das vezes não está se referindo a hanseníase, né? Está se referindo a uma palavra no original que se chama tsarat. Tissarat, tá? Então, tissarat era uma doença na pele, uma doença espiritual, onde a pele da pessoa ficava completamente branca, assim, né? E a gente vê um relato sobre isso ali quando Miriam e Arão eles cometeram Lashon Hará ali contra Moisés, né? Então, assim, essa palavra tsarate é a palavra que é traduzida como lepra. E então ela é uma doença espiritual. Tanto é que quem avaliava se aquilo era tsarate realmente não era médico, entendeu? Na época já havia uma medicina muito precária, né? Muito rústica, mas já haviam médicos. Mas no caso da doença de tsarate, quem era chamado para avaliar e ver se realmente era tsarate era o sacerdote. O sacerdote é que avaliava isso, se era tsarate ou não. Então, assim, pela lógica, se você for lá em Levíticos 13, por exemplo, se fala muita coisa ali que está traduzida por lepra, mas não faz sentido se falar tanto de lepra, né? Então, assim, faz muito mais sentido quando você tem o entendimento que essa palavra que foi traduzida por lepra é o tsarate. Por quê? Porque ela não se manifestava somente na pele das pessoas. Essa doença espiritual, ela se manifestava também na roupa das pessoas, se manifestava na casa das pessoas. Então, lepra, hanseníase, ela não se manifesta em roupa, não se manifesta na casa das pessoas. Então, o que que acontecia em Israel nesse contexto, né, da primeira aliança? Quando o povo hebreu estava num nível assim espiritual muito elevado, isso acontecia, a manifestação do Tsarat, ela acontecia assim com muita frequência, né? Por quê? Até o ritual depois de purificação do Tsarat, ele é muito interessante, né? Eu vou comentar isso daqui um pouquinho. Mas é assim, depois que a pessoa era
diagnosticada com Tsarat, o que ela tinha que fazer? Ela era retirada da sociedade. É por isso que a gente começou falando aqui que esse é um pecado tão grave que acusa, deixa de forma explícita assim que aquela pessoa ela não está preparada para viver em sociedade. Por quê? Porque quando você começa a falar mal das pessoas, quando você começa a murmurar, quando você começa às vezes a cirar e sair da tua boca um monte de palavras que não são dignas de sair da boca de um filho de Deus, muitas vezes você contamina completamente o ambiente onde você está. E se estiverem outras pessoas ali, elas vão ficar impuras, entendeu? Aquilo traz um mal-estar quando você começa assim a abrir tua boca e a tua boca infecta o ambiente, entendeu? Para mim isso é uma coisa assim muito sensível hoje em dia, né? Eu percebo muito isso, isso me afeta quando eu começo a ouvir determinadas coisas da boca de algumas pessoas, às vezes assim, às vezes até no meio de pregações, entendeu? Que às vezes algumas pessoas que estão trazendo uma palavra, muitas vezes usam palavras de baixo calão, entendeu? Palavras chulas, palavras vulgares, assim, e tudo isso daí entra dentro desse contexto de Lashon Hará que nós estamos falando, né? Então, quando você pratica o Lashon Hará, você está trazendo muitas vezes contenda, inimizade, divisão, mágoa, decepção, entendeu? Dentro da sociedade onde a pessoa vive. Então, por isso que dentro do entendimento rabínico judaico, a pessoa que pratica Lashon Hará, ela não está preparada para viver em sociedade. Por isso que a pessoa diagnosticada com Lashon Hará, ela tinha que ser retirada de dentro do convívio com as pessoas e ficar isolada 7 dias até o sacerdote novamente fazer a verificação se ela passasse por um período de techuvá, de arrependimento, né, de arrependimento, ali se colocar diante de Deus ali, em arrependimento, pedindo perdão, confessando o pecado dela, aí, se aquela doença ela cessasse, ela iria passar por um ritual de purificação e ela voltava ao convívio da sociedade. Olha que interessante agora o ritual de purificação da pessoa que teve o Tsarat manifesto. Era usada um pedaço de madeira de cedro, que era uma árvore gigante, né? Uma árvore enorme, onde o cedro era usado para mastro de navios, era construído para fazer casas, né? Então era uma árvore de grande porte. E também era usado um, um pequeno arbusto que era o isopo, né? Que era um pequeno arbusto. Então, esse pedaço de cedro, ele era mergulhado numa água, para aquela água absorver as características do cedro. Depois, com o isopo, o sacerdote, ele espirrava, né, sobre a pessoa que tinha o tsarat. Eu não lembro se é exatamente isso, porque eu não me aprofundei nessa questão do ritual de purificação, mas o que isso nos diz, né, do cedro? Diz o seguinte: o cedro é uma grande árvore, né, uma árvore muito alta. Então, quando você fala mal de alguém, muitas vezes você está se colocando numa posição assim de soberba, de altura, né? Como se você fosse algo assim imenso. E você falando da outra pessoa, você considera ela como uma pessoa menor que você. E depois, o isopo
significa o quê? Depois que você se arrepende e você passa a olhar o outro com um olhar de benevolência, você acaba se considerando, porque na própria palavra diz que nós devemos nos considerar inferiores aos outros, né? Numa posição de inferioridade. Então, esse ritual de purificação do Yetzer Hará nos traz esse entendimento também, né? Quando a gente se coloca numa posição de crítica, né, de apontar o dedo, nós estamos com o nosso ego assim do tamanho de um cedro, né? Quando nós deveríamos estar na posição do tamanho de um isopo, né? Então, esse é um ensino muito interessante sobre isso daí, né? E vocês sabem que tudo isso que eu estou compartilhando com vocês nessa semana, a base de tudo isso que a gente tem compartilhado é um livro que eu li a respeito de Lashon Hara, que no final até vou indicar esse livro aí no final das ministrações, né? Mas hoje de manhã, quando eu estava fazendo as anotações, eu até orei e falei, Deus, não quero ficar só na revelação do autor, eu quero que o Senhor me mostre, porque cada um de nós tem revelações a receber do Pai no nosso secreto, que Deus não vai dar para grandes profetas, para grandes mestres, entendeu? Porque Deus não entrega tudo para uma só pessoa. Então, a partir do momento que você se coloca diante de Deus como isopo, né? Se considerando pequeno, se considerando necessitado de aprendermos, né? Porque quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vejo quão longe eu estou, né? Quando eu vejo Herminiarro trazer algumas ministrações e falar de gematria, né? Quem não sabe o que é gematria é o seguinte: cada letra do alfabeto judaico tem um número, tem um número. Então, cada letra significa um número. Então, quando você junta determinadas, você pega uma letra como o tsarat, por exemplo, né? Você pega as letras do hebraico, cada letra vai ter um número. E você faz a gematria, que é o valor numérico daquelas letras, isso vai te apontar para uma outra verdade espiritual que está conectada ao valor daquela palavra. Então, assim, são coisas muito profundas que a gente que passou a vida inteira dentro do cristianismo, a gente não tem acesso a esses ensinos. E aí, mesmo dentro da gematria, parece que são 9 tipos de gematria também que é possível você fazer. Então, assim, gente, eu acho que não dá para a gente aprender muita coisa até Yeshua vir para restaurar o nosso mundo aqui, né? Então, quanto mais você puder ouvir, mergulhar, faça isso, porque tem tesouros assim indescritíveis assim para a gente aprender, né? Então, eu estava orando, né? Falei assim, Deus, me dá revelação do que mais que tem aí de Lashon Hara que não foi citado no livro, que não foi citado em vários, diversos vídeos que eu ouvi sobre Lashon Hara, né? E aí eu pedi, tive que ouvir, né? Porque eu fui ministrado, né? Como eu já falei, às vezes a gente não deve fazer perguntas que nós não suportamos a resposta, mas graças a Deus que eu já estou com o meu coração muito ensinável, assim, há muitos anos, né? Então, eu pude suportar com alegria aquilo que o Espírito ministrou completamente em mim, né? Então, assim, uma das coisas que veio no meu coração foi o seguinte: os grandes embates que a gente vê de Yeshua na Bíblia é com os religiosos, né? É com os religiosos, com saduceus, com muitos dos hipócritas, fariseus, só fazendo um, um, um parênteses aqui, que a gente tem, assim,
a gente tem um ensino muito equivocado com relação a fariseu, né? Jesus era fariseu. O apóstolo Paulo era fariseu. Yeshua era de uma linha de fariseus que eram homens justos, homens corretos, mas tinham muitos fariseus realmente hipócritas, entendeu? Mas na sua maioria não eram. Então, os fariseus era aquela classe que realmente levava a Torá a sério, sem distorções, sem heresia, entendeu? Então, assim, muitas coisas a gente ouve, né, fariseu como sendo uma palavra muito depreciativa, mas eram alguns fariseus, entendeu? Então, os fariseus eram aqueles que realmente levavam as Sagradas Escrituras num nível de temor, de cumprimento muito grande, tá? Então, assim, quando veio essa questão no meu coração, né, de hipocrisia dos fariseus, eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso, né? O que é hipocrisia, né? Hipocrisia é você, na realidade, maquiar, alterar uma realidade interior para fazer com que o teu exterior aparente uma mentira, né? Então, hipocrisia, ela está relacionada com mentira. E a gente sabe que mentira é Lashon Hara. Aí fui ouvindo mais um pouquinho, aí vem uma outra coisa, assim, que fazia parte, assim, do meu temperamento, né? Que era ironia e sarcasmo. Ironia e sarcasmo. Aí eu fui pensar um pouquinho, aí meditar um pouquinho sobre ironia e sarcasmo, né? Então, a ironia, ela é um tipo de Lashon Hara, por quê? Porque a ironia, ela expressa o oposto do que você está dizendo, né? Só que às vezes com um pouquinho de humor, com uma sutileza, né? Então, vou dar um exemplo. Aí está um dia assim, amanhece um dia com chuvisco, um dia frio, aí você encontra alguém e fala assim, nossa, que dia maravilhoso, né, que está hoje, né? Então, assim, ironia, né? Você poderia ter falado, olha, Senhor, te dou graça por esse dia, o senhor sabe por que esse dia está assim. Então, isso é uma ironia. Agora, o que é o sarcasmo? O sarcasmo é uma forma assim mais agressiva e cortante da ironia, entendeu? E com um objetivo claro, que é de zombar, de ferir, de desprezar. É assim, o objetivo é claro, claro e direto, entendeu? De você ofender alguém, né? Então, sei lá, vamos pegar um exemplo, é uma pessoa que tem uma profissão assim humilde, né, que não tem nada a ver com tecnologia, com nada disso, aí ela está numa rodinha com algumas pessoas que têm uma visão mais elevada sobre tecnologia e outras coisas, aí a pessoa vira e fala assim, nossa, gente, eu descobri um negócio aí que se chama inteligência artificial, chat GPT. Aí um vira assim e fala: Nossa, você pesquisou no Google isso? Entendeu? Então, assim, né? Você, com esse sarcasmo, você assim, humilhou a pessoa, né? Tipo, o que ela falou ali num, completamente irrelevante, né? Ou seja, qualquer pessoa com mínimo de 2 neurônios saberia, né? Então, assim, o sarcasmo, a intenção é ofender mesmo de maneira mais explícita, né? É um escárnio, é uma malícia. E fiquei pensando várias coisas sobre isso, né? Meditando. Então, assim, quantas pessoas, né? Às vezes lives que a gente ouve aí de homens que se dizem cristãos, filhos de Deus, e no meio da live são palavrões que são ditos, né? Muitas vezes brincadeiras de mau gosto, entendeu? Frases que são faladas com sentido duplo, muitas vezes com conotação
sexual, entendeu? Que nos induz a pensamentos malignos, pensamentos impuros, né? E o que a gente tem lá em Filipenses 4:8, né? Que nos nossos pensamentos só deve estar o que o que tem honra, o que é de boa fama, o que tem louvor, o que glorifica a Deus. Isso é o que tem que estar no nosso pensamento. Então, quando você ouve determinadas frases, determinadas brincadeiras até, entendeu? Isso daí afeta a nossa vida, entendeu? Isso não fica neutro. E algo que vale a pena a gente mencionar aqui é o seguinte: o mundo espiritual não faz diferença, não, entre chocarrices e entre brincadeiras e o que você fala crendo, com fé. Então, assim, muitas brincadeiras que são feitas, né, que nem eu lembro quando eu era adolescente, tinha um rapaz no nosso grupo, assim, na nossa turminha, que ele levava as pessoas, muitas vezes, assim, a um tipo de alteração que, às vezes, o pessoal ia para cima dele para bater nele, entendeu? Então, quando ele pegava um ali para começar a zombar daquela pessoa, mas era um negócio, assim, tão diabólico, entendeu? Que as consequências, às vezes, eram sérias, terminavam em agressão física, entendeu? Aí, quando ele percebia que o negócio tinha chegado no ápice, ele parava, né? Então, assim, só para a gente ir concluindo aqui hoje, que eu quero deixar um gostinho aí de quero mais para vocês, né? Eu tinha outros pontos a falar aqui bem importantes, mas vai ficar para a próxima semana. Eu queria finalizar sobre um negócio interessante. Vocês sabem que há uns meses atrás eu fui convidado para ir para um stand-up gospel, né? Quem não sabe o que é um stand-up, né? Que é a palavra no inglês aí que usaram, né? Que é aqueles showzinhos de piada, né? Que a pessoa que fica ministrando ali, ela começa a fazer um monte de piadas e tal, babá. Então, assim, eu confesso para vocês que eu não fui nesse stand-up gospel porque eu não senti liberdade espiritual para ir nesse negócio. Aí hoje de manhã, quando eu estava aqui, né, fazendo as anotações, acabando de meditar mais um pouco nisso que nós estamos compartilhando aqui, me veio uma pergunta assim, né? E o que dizer de stand-up gospel, né? O que dizer de stand-up gospel? Eu não sei se algum de vocês já assistiu algum, né? Mas eu fiquei com curiosidade. Eu peguei, fiz uma busquinha no Google, assim, né? No YouTube, para ver se tinha algum, né? Aí achei um lá de 1 minuto, porque eu falei assim, ó, não vou me prestar a ouvir mais de 1 minuto, porque com certeza não vai sair coisa boa. E bingo, né? Não deu outra, entendeu? Então, o que eu ouvi ali foi o seguinte: foi uma mistura, né? Porque já a palavra mistura, ela acabou com a pureza daquilo que deveria ser assim irrepreensível, né? Que é o que que é o que Deus espera de nós, né? Então, assim, nesse 1 minuto que era o tempo do stand-up, o que eu vi ali foi uma mistura de palavras santas com palavras profanas, com ironia e sarcasmo, entendeu? É tudo o que a gente falou anteriormente. Então, meus irmãos, isso que a gente está compartilhando aqui hoje, nessa noite, é algo assim para a gente refletir, né? Muitas brincadeiras que são feitas, né? Muitas brincadeiras que muitas vezes se usa piadas, né? De falar, olha, quando chegou no céu o português, o judeu e o brasileiro e outras brincadeiras que são feitas com coisas santas, com coisas espirituais. Meus irmãos, isso aí é tudo lachão rará.
entendeu? Isso daí tudo é, é tudo pecado que nos sujam, que nos tornam impuros, entendeu? São coisas que nós abrimos brecha no mundo espiritual para sofrermos as consequências, muitas vezes, quando a gente não tem entendimento de determinados assuntos, temas como esse que nós estamos falando, né? Faltam aí 12 minutos para terminar. Eu queria dar uma oportunidade aí para o nosso irmão Irmiarro para compartilhar o entendimento dele de Lashon Hara, porque eu sei que esse é um tema que ele tem profundidade nisso. Então, irmão, por gentileza, nos abençoe aí com a sua palavra aí, por favor. Isso, irmão. Eu confesso que eu estou, assim, bem alimentado daquilo que você falou. Muita propriedade, muito ensino, muita reflexão para a gente pensar quando abre a boca, né? Na verdade, eu lembro, de toda vez que fala sobre o falar e sobre o não falar, eu lembro de um professor meu, num dos cursos de pós-graduação que eu fiz, o primeiro, aqui na Universidade de Pernambuco, e ele dizia que Cícero falava: até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Então, nenhum aluno fazia pergunta. E aquela fala dele causou um silêncio na turma, porque ninguém queria fazer pergunta mais. Mas no sentido que você falou aí, é muito importante, meu querido. Há um tratado no Talmud que diz que quem envergonha o próximo em público é como se derramasse o sangue dessa pessoa. E essa frase é muito séria porque realmente está conectado com o sexto mandamento: não assassinarás. E é muito fácil a gente conseguir matar a pessoa, né? Uma relação bancária entre as pessoas. Eu conheço o irmão me conhece, a gente aperta as mãos e começa ali uma relação bancária. Se de repente as coisas vão andando bem, a gente vai ganhando crédito nas contas bancárias de relacionamento. Mas na hora que vem uma traição, aí a pessoa vai para o vermelho e olhe lá se a conta não for para juízo, porque aí extinguiu toda a relação. E a boca, ela é esse instrumento de vida ou de morte. E é vida ou morte porque, enquanto está no plano da fala, do sopro, você pode gerar vida ou morte. Mas quando sai do Lashon Hará para o Tserará, né? Tizará, para lepra, aí já está na pele. Não sei se vocês perceberam que os dois assuntos estão conectados, mas um está no plano do sopro, da vida, e o outro está já na consequência desse sopro, quando vem causar um mal. Mas aí nem sempre vai se causar esse mal, porque esse sopro pode causar vida também. Então, o cuidado é para não trazer uma notícia má. Tem uma filosofia que diz que quando alguém vai falar uma história para outra pessoa, e aí esse ouvinte vai dizer: deixe-me logo provar se o que você vai me falar é verdade, você sabe se é verdade, e muitas vezes quem está contando a história não sabe nem se aquilo é verdade. E depois ele pergunta: o que você vai me falar sobre fulano? Vai edificar minha relação com eles? Com certeza não. Aí disse eles: não passou pelas duas peneiras, porque eu vou para a linha pela terceira. Então, não é verdade, você não tem certeza, não vai edificar. Vai ser bom para mim, é irrelevante. Então, já percebeu que na maioria das vezes é irrelevante. Agora, a fala dita ao vento, a fala contada por contar, como se fosse arrumar alguma coisa para falar, para ter o que falar, ela é uma fala sem peso, sem vida, sem fundamento. E eu não conheço, meu irmão, não conheço, não sei vocês, não há outra coisa mais difícil de controlar do que a língua. Não há. Muito, muito intrigante quando a gente para se perceber. E de noite eu tenho o costume de, quando eu deitar na cama, eu parar e meditar o que eu disse e o que eu fiz durante o dia. E é nessa hora que eu me pego me reprovando. É nessa hora que eu me pego olhando para mim, dizendo: eu não precisava ter dito aquilo. Ou eu não precisava ter feito aquilo. Porque cada dia para a gente tem uma lição. Hoje eu tive muitas lições ouvindo aqui. Às vezes alguém está pregando, ministrando,
E você diz, meu pai, como isso é fundamental. Aí você vai e anota. Você sai anotando. Eu quero aplicar isso na minha vida. Eu preciso aplicar esse conhecimento no meu comportamento. E tem vezes que você colocou, anotou e esqueceu. Eu esqueci. Misericórdia. Eu fiz de novo. O justo pode cair 7 vezes, né? Se o justo cair no exercício da misericórdia, ele se levanta. Se o justo cair no exercício da justiça, ele se levanta. Se o justo esquecer de dar perdão quando ele recebeu perdão, ele não exerceu a glória de Deus, ele se levanta. Se o justo cai quando recebe vitória, aí ele ainda se levanta, porque às vezes a pessoa não tinha um carro, ganha um carro e se esquece até que era crente, quanto mais que era casado. Se o justo esquece da humildade, aí ele vai e fica soberbo daquele jeito, mas ele ainda se levanta. Se o justo se esquece do fundamento da leitura da palavra, da obediência da Torá, ele ainda se levanta. E se o justo se esquece do reino de Deus aqui na terra, ele ainda se levanta, mas depois da morte, segue-se ao juízo. Então, 7 vezes o justo cairá, está falando que ele cai nos 7 fundamentos da sabedoria do eterno. Se eu e você não tiver cuidado na boca, pode ser que a boca esteja sendo a causa sobre cada um desses fundamentos que a gente está vacilando. Na misericórdia, está vacilando na justiça, está vacilando na glória de Deus. Quando tem vitória, abre a boca para contar muita vantagem, se esquece de ser humilde, se esquece de falar a palavra de Rachei, quando é para falar no momento certo. E quando está aqui no mundo físico, no dia a dia, no fogo, no vai, no vem, no trabalho, se esquece de ser luz e sal da terra. 7 vezes o justo cai. Mas o que passa disso é o seguinte, não tem 8ª vez, por quê? Porque depois da morte segue-se ao juízo. Então, um momento de fazer retificação. Na fala de hoje, eu ensino que me veio ao meu coração. É assim, Irmiarro Jeremias. Eu vou te explicar por que Irmiarro. Eu, quando me converti ao Pai, eu fui fazer um procedimento cirúrgico, vou aproveitar aqui para dar esse recorte. E ali alguém me apagou, botou a injeção para me apagar, para fazer aquele procedimento. E eu estava falando com a pessoa, eu vi quando eu já abri, num piscar de olho, eu já estava num corredor muito grande. E naquele corredor tinha muitas pessoas sentadas na lateral e outra, e tinha pessoas que se levantavam e iam embora no corredor até o final, onde tinha uma luz bem grande. E um daqueles rapazes chegou perto de mim, olhou para mim e disse, como é seu nome? Eu olhei para ele, eu disse, meu nome é Irmiarro. Ele disse, sim, é você mesmo, pode voltar. E aí eu abri o olho, já não estava mais naquele corredor, fico todo arrepiado, só lembrar disso. Eu já estava no meu corpo de novo, e a enfermeira olhou para mim e disse, o senhor, como é seu nome? Aí eu disse, Irmiarro. Ela, Irmiarro. Aí, não é Jeremias não, eu disse, é Jeremias mesmo. Eu acabei de divindade. Pronto, quando eu vejo um ensinamento desse, uma fala dessa, aí eu trago para mim, porque o crer vem pelo ouvir, eu estou crendo em palavras que edificam, então essas palavras estão edificando para mim como mensagem. Alicerça essa mensagem do falar na hora que tu for exercer misericórdia, alicerça essa mensagem do falar na hora que tu for exercer justiça, alicerça isso na hora que tu for exercer a glória de Deus na terra dos viventes, nos teus fundamentos, nas tuas vitórias, nos teus atos de humildade, no teu andar na terra como sal, como luz. Eu dou graças ao Eterno por esse portal que se abriu, eu estou vendo que tem muitas vidas, e meu irmão, que brahá, bênção a palavra que tu desse, eu quero voltar para ti, agradecer por essa oportunidade de estar aqui ouvindo, sempre que me convidar eu vou estar aqui. Amém, glória a Deus. Conforme a vontade do Eterno. Vocês sabem uma coisa também que eu peço a Deus, às vezes, assim, dentro do processo de techuvá que eu estou nesses últimos 3 anos, né, de voltar às origens, de ser transformado, né? Eu tenho pedido muitas vezes para Deus mudar o meu tom de voz, sabe? Porque às vezes, dependendo do tom de voz que você usa, às vezes para falar com alguém, às vezes você não cometeu lashon hará, entendeu? Mas o teu tom de voz agride, sabe? É o tom de voz, ele muitas vezes ele fere, ele machuca, né? Então, isso é algo também que nós temos que sermos transformados sobre isso, né? Muitas vezes, dentro desse contexto que nós estamos abordando aqui de fala, né? Muitas vezes não é o que você fala, é como você fala, né? Às vezes a maneira como você fala de um determinado assunto, às vezes para chamar a atenção de alguém,
fazer um alerta e tal. É como você fala, né? Se você fala com um sorriso nos lábios, se você fala com uma voz mansa, né? Que nem ontem aconteceu uma coisa muito interessante na minha igreja, né? Um determinado momento assim de abertura praticamente do culto, me chamaram para orar, né? E engraçado que ontem eu orei assim, porque eu sempre oro assim com muito ímpeto, né? Aquela oração assim, né? Mas ontem eu orei assim, e foi uma oração só de adoração. Foi só de adoração. E eu notei que o meu tom de voz ali naquela oração, ele não foi o tom de voz comum do meu temperamento, entendeu? Então, a nossa língua, né? A gente falou na ministração passada, né? A gente falou que a nossa língua ela é tão perigosa, né? Que ela é guardada por 32 soldados, né? Não sei se o irmão Irmiarro conhece essa ilustração. 32 soldados na frente da nossa língua, que são os 32 dentes, e mais um portão, né? Que é a nossa boca, né? Quem perdeu a ministração passada, a gente falou sobre isso. Então, assim, em 1 Pedro 1,16, diz o seguinte: sede santos como eu sou santo. Em Levíticos 11, 44 e 45, diz a mesma coisa. E em Levíticos 19, 2, também a mesma coisa. Então, meus amados, não basta nós parecermos santos, nós temos que ser santos, uma boca santa, como não como Jeremias, né, mas como Isaías, né, que sentiu a necessidade ali de ter o lábio dele purificado, né? Não que Jeremias não tivesse, né? Eu quis me referir ao seguinte, que não foi Jeremias que precisou de ter a boca, os lábios purificados, mas foi Isaías. A gente falou sobre isso na primeira ou na segunda ministração. Então, assim, meus irmãos, o nosso linguajar, as nossas palavras têm que ser mudadas, têm que ser santas para nós estarmos numa vida coerente de filhos de Deus. Amém, queridos? Eu queria agradecer o tempo de vocês. Eu realmente fico muito grato aí, fico honrado a Deus de ter trazido cada um de vocês. Espero que o que a gente compartilhou nessa noite, realmente faça diferença na vida de vocês, como foi na minha, e possam ter certeza de uma coisa: se vocês praticarem isso que nós estamos compartilhando aqui, o nível espiritual de vocês subirá, sem dúvida nenhuma, porque tem muitas pessoas que não têm o seu ministério de profeta ativado, porque sai muito lachon rará da sua boca. Assim, não tem como Deus usar um profeta, ou às vezes conceder dom de profecia de uma boca que não é santa, que não é pura. Amém? Que Deus possa trabalhar nos nossos corações aí nos próximos dias. Amém? Gente, shalom, shalom. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima noite. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito grato pelas palavras. Amém. Shalom, meu irmão Caselato, uma noite de bênção sobre sua vida, sobre de cada uma das ovelhas que aqui estão ouvindo a palavra do Pai. Bênção. Obrigado. Amém. Grande abraço. Amém.